caça. Vale a pena. Olá, seja bem-vindo ao programa Em Discussão. Hoje vamos falar de violência contra a mulher também, de feminicídio e à frente das mulheres na segurança pública. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp a doutora Raquel Galinatti, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e a doutora Jaqueline Valadares, que é vice-presidente do Sindicato de Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Sejam bem-vindas à Rede Alesp, né? Doutora, começando, né? Vamos falar um pouquinho do exercício da profissão, né? Vocês, como mulheres, já sofreram algum tipo de preconceito? Olá, Guga. É uma imensa honra falar com você e com todos aqueles que assistem a TV Alesp. É uma honra poder participar junto com a vice-presidente do Sindicato dos Delegados. Até uma gestão nova, né? Assumiram recentemente. A nova gestão. E é uma gestão que é composta em 50% por mulheres, quase, né? 50%. Isso é um marco, porque temos na instituição, nós não chegamos nem a 15% de delegados de polícia na instituição, e conseguir montar uma diretoria, né, de 20 diretores componentes, sendo que 9 são diretoras, delegadas de polícia, realmente foi um feito muito significativo, um avanço. Agora, retomando a sua questão, na atividade fim, em que eu estou chefiando uma equipe, delegada de polícia, num plantão ou numa investigação, e temos aqueles componentes daquela equipe, investigadores e escrivães, está na lei, está deliberado qual é a função legal de cada integrante daquela equipe. Não há questionamento a partir do momento em que você sabe a sua atribuição e exerce a sua atribuição com firmeza, com convicção, dentro da razoabilidade e da legalidade. Agora, é interessante que quando eu assumi a presidência do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, aí eu presenciei algo que eu achei que não existisse. O preconceito, o machismo sim, mas obviamente não aquele machismo escancarado, aquele machismo do velado, né? Velado, porque aquele machismo escancarado é repudiado em qualquer setor em que nós estejamos inseridos. Mas o machismo velado, ele é presente não só na instituição Polícia Civil do Estado de São Paulo, em instituições públicas, como no setor corporativo, a gente presencia em todas as áreas, jornalismo, medicina, em todas as áreas. O que é aquele machismo velado? É aquela tentativa de questionar a mulher. O tempo todo, se a mulher ela é merecedora daquele cargo, se ela pode estar ali, o tempo todo parece que estamos em chamada oral, sendo questionado não só a nossa competência, os nossos conhecimentos, e que se a gente poderia estar ali. O mesmo não ocorre com os homens. Não fazendo um paralelo de forma pejorativa, mas conseguimos perceber que os homens, inclusive homens que não têm nenhum destaque em suas qualidades, homens medianos, vários deles ocupam lugares de destaque, inclusive em presidências, em diretorias de empresas e etc., em departamentos, em instituições públicas ou privadas. O mesmo não podemos afirmar com as mulheres. As mulheres têm que o tempo todo provar a sua competência e têm que se destacar muito além de qualquer outro homem. Doutora Jaqueline, o que a senhora acha sobre o assunto? A senhora, no exercício da profissão, sofreu algum tipo de discriminação? Como a senhora viu esse assunto? Eu concordo com a doutora Raquel, eu também não tive esse tipo de problema quando eu assumi a carreira de delegada, não sofri preconceitos pelo fato de ser mulher. A senhora me explicava que sofreu por ser jovem na época, quando né? eu assumi a carreira eu tinha 25 anos, então eu era questionada, às vezes em razão da idade, né? Uma menina de 25 anos vai comandar policiais que têm 30 anos de carreira. Então isso era um empecilho, mas que atingia não só a mim, mas como homens também que entraram novos na carreira. Contudo, muito embora eu e a doutora Raquel não tenhamos passado por esse tipo de dificuldade relacionada ao preconceito, existem colegas que passam sim por esse tipo de dificuldade. Inclusive, uma das questões que o sindicato hoje tem a enfrentar é o tratamento dado às mulheres em relação à licença gestante, para onde vai essa mulher quando ela volta, se ela vai reassumir a delegacia onde ela estava, se ela vai ser encaminhada para outro lugar. Preconceitos em relação a mulheres que têm mais de uma gravidez seguida. Então são questões que a gente precisa trabalhar enquanto sindicalistas. Isso acontece bastante Muito ainda? bem colocado o que a doutora Jaqueline falou. Justamente, o fato da mulher engravidar, ter o filho, ter a licença maternidade, quando ela retorna àquele seu posto, ela não tem, de repente, aquele posto anterior. Muitas, inclusive,
perdem aquele direito à licença maternidade para retornar antes, porque sabem que em algum determinado momento aquela sua posição ocupada poderá ter sido já modificada. É uma situação em que estamos falando numa instituição que predomina o sexo masculino. Então, nesse quesito, muitas peculiaridades da mulher, e daí não estamos fazendo uma discriminação, no caso, estamos igualando as situações em que as mulheres estão, de repente, em situações diversas aos homens. Uma mulher grávida, ela não pode ser colocada em um plantão com no seu 8º mês de gravidez, em um plantão noturno em algum lugar, ou uma troca, participando de uma troca de tiros e um cumprimento de mandado, porque você coloca em risco a vida tanto da mulher como do feto. Então existem certos tipos de cuidados que, se a mulher não exigir, passa batido, digamos assim, que parece que ninguém percebe. E como nós estamos diante de uma profissão que recentemente é que vem sendo ocupada por mulheres, como por exemplo essa área da segurança pública, então hoje em dia que esses pontos vêm sendo debatidos, né? Onde essa mulher gestante pode trabalhar, o que fazer com essa gestante depois, né, com um bebê pequeno, se ela pode já voltar para um plantão, para trabalho noturno, o que fazer. São todas questões recentes que nós estamos nos deparando e que são pleitos trazidos pela própria classe. Essas situações que chegam a beirar o absurdo. Uma colega em São Vicente na época de temporada, acumulando muitas ocorrências, 4 ou 5 delegacias numa central de flagrantes, ela grávida já de 8 meses, ela ali respondendo por todos aqueles contratempos ocorridos naquele plantão. Deveria ter um bom senso espontâneo daquele que está na direção e não colocar a mulher que está ali gestante em um plantão dessa forma. Agora, a senhora tocou num assunto importante, não é o tema principal da pauta, mas esse caso que a senhora falou da delegada, que é responsável por várias delegacias, é um negócio que acontece muito no estado de São Paulo? Os delegados estariam sobrecarregados? Exatamente. Temos um déficit hoje superior a 900 delegados de polícia aqui no estado de São Paulo. Em policiais, nós totalizamos acima de 13 mil policiais, é o déficit aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo. E o que ocorre? Desta forma, tantos policiais, todas as carreiras, delegados de polícia, investigadores, escrivães, são obrigados a ficar 24 horas sobre aviso, ininterruptamente sobre aviso. E também acumulando a função de 4 ou 5 policiais. É uma situação que nós já presenciamos, que normas internacionais do direito do trabalho são frontalmente violadas. Já representamos na OIT, a nossa representação foi acolhida, estamos esperando uma deliberação, porque está insustentável a falta de investimento por parte do governo, acarreta em um prejuízo não só para a sociedade, porque a sociedade ela fica desprotegida com um déficit ali de policiais que deveriam estar investigando e combatendo os crimes, como também para aqueles policiais que estão integrando a instituição. Agora, a questão do feminicídio, né? No ano de 2019, tivemos 154 casos, né? Para que vocês tenham uma ideia, no ano de 2018 foram 134 casos, quer dizer, houve um aumento. E o que é mais interessante, né, e preocupante é que 79% desses casos a autoria é conhecida. Como a gente pode explicar e fazer um raio-x desses números no estado de São Paulo, doutoras? Essa questão do feminicídio, ela tem um aspecto também que precisa ser destacado relacionado à entrada em vigor da lei que inseriu essa qualificadora do feminicídio no Código Penal. Essa qualificadora... Para a gente explicar para o telespectador, antigamente era um homicídio qualificado conforme... Poderia inserir nesse homicídio outras qualificadoras, mas não recebia esse nome. O feminicídio, ele tem uma punição maior que outros crimes? Exatamente. O feminicídio, ele é um homicídio que tem uma pena maior, para falar de uma forma bem mais simples. E aí, essa inserção dessa qualificadora, que é essa pena maior, ela foi feita em 2015. Então, de 2015 para cá, nós passamos a nomear o homicídio praticado contra mulheres, por razões da condição Agora uma pergunta para esclarecer para o telespectador da TV A Leste, por exemplo,
acontece um latrocínio, no assalto, uma mulher é morta, é considerado feminicídio ou não? Não. O feminicídio, ele é trabalhado por dois viés. O primeiro, na verdade, o feminicídio o que é? Matar a mulher por razões da condição do sexo feminino. E quais são essas razões? Duas situações, ou em decorrência de violência doméstica e familiar, são aqueles termos da Lei Maria da Penha, que a gente tanto fala, ou por uma questão de preconceito de gênero, misoginia. Então, pode ser que esse agressor nunca tenha tido nenhum tipo de contato com essa vítima, mas ele a está matando pelo simples fato dela ser mulher. Então, nesse caso, a gente pode falar em feminicídio. Eu tive um caso recente de um feminicídio tentado, a vítima sobreviveu, né, por esse tentado, e que esse agressor, ele nunca tinha visto as vítimas na vida, ele tentou matar a mãe e a filha, ambas sobreviveram, e na audiência, ele foi preso, encaminhado na audiência de custódia, e a defensora pública era uma mulher, e ele se recusou a ser defendido por uma mulher, tamanho preconceito dele com o gênero feminino. Ele se deparou com uma juíza mulher e uma defensora pública mulher, ele se recusou a ser defendido por uma mulher. Então ficou bem nítido ali que, embora ele nunca tivesse tido nenhum tipo de relacionamento com essas vítimas, o preconceito dele era voltado ao sexo feminino, ao gênero feminino. Por isso que quando nós falamos em combater o feminicídio, somente as políticas públicas, políticas de segurança pública, não bastam. Há uma necessidade de uma ruptura de valores culturais, sociais, familiares, inseridos numa cultura nossa, tradicionalmente patriarcal e machista. E, inclusive, temos que o tempo todo deliberar e lutar com o machismo inerente a todos nós, que temos também um pouco de machismo também, que temos que lutar diariamente com esse machismo para podermos sair e, de repente, evoluir em relação a este crime. Então, não bastam leis, inovações normativas, legislativas mais severas para coibir a prática do crime. O crime esse crime de feminicídio, ele vai muito além. Filosoficamente, na família, o menino e a menina, eles devem saber a igualdade do papel dos homens e das mulheres em uma sociedade. E isso nós aprendemos no seio familiar, nas escolas, pré-escolas, na sociedade, em uma cultura toda. Então há necessidade que, inclusive, parabenizo por estarmos agora fomentando essa pauta aqui na TV Alesp, porque neste quesito a imprensa tem um papel fundamental em disseminar para a população o que é certo e o que é errado. E temos que saber que o amor, a violência, ela nunca cabe em uma relação em que exista amor. O amor e a violência são totalmente antagônicos. Então, de forma muito assim, que queira justificar, a mulher talvez queira justificar o seu agressor, muitas vezes, ele me ama demais. Não, ele não te ama demais, ele te odeia demais. Porque quem ama não machuca, não mata. Exato, é um tema que, outra coisa que chama muito a atenção, 68% desses feminicídios aconteceram em casa. Doutora, explica, porque as vítimas às vezes têm medo de denunciar antes, né? Sofrem ameaça, sofrem violência e dificilmente isso chega às autoridades públicas, né? O que acontece? Eu tenho algumas experiências, e não sendo delegada especializada em crimes de violência contra a mulher, a doutora Jaqueline pode até explicar de algumas outras formas. Na minha experiência, atendendo todos os crimes em delegacias, muitas vezes as vítimas já chegam na delegacia logo após terem sido agredidas fisicamente, verbalmente, já culpadas daquele marido estar sendo preso em flagrante. Muitas vezes elas pagam a fiança arbitrada. Então a gente... Quer dizer, ela é agredida e ela paga a fiança. Então a gente sente que a mulher, ela sente culpa do agressor estar sendo legitimamente responsabilizada pela prática do crime, ela sente culpa por ter sido agredida e ela se sente merecedora. Então, toda essa violência psicológica que a mulher ela está inserida, ela perde completamente seu discernimento, ela fica completamente refém daquele agressor. Mas por que acontece um transtorno psicológico? Uma pessoa, lógico, parece óbvio, né? Sofre violência, etc e tal. Mas o que as políticas públicas, o que a sociedade, o que todos nós podemos fazer para que as mulheres elas não passem por isso nessa questão?
A Lei Maria da Penha, ela trabalha com a ideia de necessidade de um atendimento multidisciplinar. Então não adianta imputar a responsabilidade da violência doméstica única e exclusivamente à segurança pública. Há necessidade de se ter um trabalho na educação, como a doutora Raquel mencionou, de alterar essa cultura do machismo. Há necessidade de investimento em políticas públicas na área de saúde. Então essa mulher, ela precisa ter um acompanhamento psicológico, porque ela precisa se perceber inserida no ciclo da violência para que ela possa dele sair, e a necessidade também de inserção dessa mulher no mercado de trabalho, um apoio social. Muitas delas têm não apenas a dependência psicológica e emocional, mas também a dependência financeira ainda. Então a necessidade de todo um aparato para que possamos ajudar essa mulher. O feminicídio, ele costuma ser o ápice de um ciclo da violência. Dificilmente esse agressor, o primeiro ato violento dele vai ser a prática de um homicídio, seja tentado ou consumado. Via de regra, essa mulher está inserida num ciclo que se repete reiteradas vezes e que acaba culminando no feminicídio. Esse ciclo ele é dividido basicamente em 3 fases. A primeira fase, que é a fase da tensão, que é aquele momento em que o casal começa a discutir, a ter atritos. Isso costuma evoluir para um segundo momento, que é o momento da agressão. Essa agressão pode ser física, verbal, moral, patrimonial ou sexual. E essa segunda fase, ela tende a evoluir para o que é denominado de fase da lua de mel, que é aquele momento em que esse agressor diz que não vai se repetir, que ele vai melhorar, que ele vai procurar ajuda, e é o momento em que a vítima perdoa e vai na delegacia pagar fiança, vai tentar retirar a queixa, como elas falam popularmente, vai tentar minimizar tudo aquilo que ela sofreu ou até se atribuir a essa culpa. Muitas falam que caíram sozinha, que agrediram ele primeiro, que ele só se defendeu. Só que esse ciclo ele se repete. E aí cada vez que ele se repete, ela perdoa, eles voltam àquele momento da tensão, volta a ter uma nova agressão, nova fase de lua de mel. Cada vez que esse ciclo se repete, ele se agrava. E aí muitas vezes, infelizmente, culmina no feminicídio. Agora, doutora, então o que vocês dizem é que às vezes a mulher ela tem um medo mesmo da denúncia. Existem alguns casos que existe dependência financeira, ou a mulher não faz isso achando que pode prejudicar os filhos. Você acha que a mulher ela pensa muito na família, nas consequências, e às vezes não leva esse assunto para frente, e aí pode ter uma consequência pior depois? Com certeza. A mulher ela tende a fazer essa ponderação. Se ele for preso, quem vai ajudar no sustento dos filhos? Meus filhos vão ter um pai presidiário. Tudo isso é ponderado pela mulher. Então, por isso a dificuldade de trabalhar com a violência doméstica. Quando a gente trabalha com uma situação de roubo, de furto, de estelionato, a vítima quer ver aquele autor processado criminalmente. Ela vai colaborar ao máximo com a polícia. Quando a gente está diante de uma situação de violência doméstica, aquele agressor é o marido, é o filho, é o irmão dela. Então é muito difícil para a vítima separar a figura do marido da figura de um autor de um crime. Agora vocês tocaram num assunto interessante, né? A gente pensa em violência doméstica, geralmente a gente pensa no marido. Mas existem muitos casos do filho, do irmão, pessoas que não têm uma relação, né, de casamento, uma relação estável, acabam cometendo a violência também? Eu acho que eu acho que estatisticamente, primeiramente, é óbvio passional, que né? Que aqueles têm uma relação sentimental amorosa, uma relação entre homem e mulher. Eu acho que estatisticamente depois são os filhos em relação às mães. Já atendi casos, sim, e aí é muito mais difícil do que a mulher. É complexo, né? É muito mais difícil a mãe permitir que o filho realmente seja responsabilizado pela prática desse crime. Outra peculiaridade dos crimes... A mãe acaba perdoando, é isso que a senhora quer dizer? Sempre. Muitas vezes não é nem a própria mãe que se dirige a uma delegacia de polícia, sim um terceiro para denunciar aquele ciclo de violência, de agressões. Algo muito interessante também, e muito específico aos crimes de violência contra a mulher, é a situação de que a mulher, muito mais do que agredida fisicamente, ela está sendo agredida em sua alma, em sua autoestima. A mulher que ela deita todo dia, dorme todo dia e sente um amor por aquele que deveria a proteger, simplesmente a agride, a humilha, a subjuga. Então é esse ciclo em que a mulher realmente perde o discernimento dela do que ela é, do que ela representa. Muitas vezes só piora a partir do momento em que a mulher também tem uma dependência financeira daquele homem. Então a relação de igualdade entre aquele casal desaparece.
a mulher obedece, a mulher fica amedrontada, a mulher se sente acuada e se sente realmente, realmente ela acha que aquela situação é normal. E em 85, 90% dos casos em que há essa relação entre homem e mulher, quando essa mulher já indignada rompe com esse ciclo de violência, o homem pratica o feminicídio, pois ele também não aceita mais essa mudança de cenário em que a mulher não permite ser o objeto e ser subjugada por aquele homem. Então, quase 90, 80, 90% dos feminicídios é quando a mulher termina um relacionamento, termina um casamento e termina aquela relação. Agora, doutora, outra estatística que a gente tem, aliás, a média de idade dessas mulheres geralmente é 36 anos, ou seja, mulheres jovens. Por que isso acontece? A questão da violência doméstica... E jovens, eu digo, na idade de casamento, já, etc. A questão da violência doméstica, ela é muito complexa. É muito comum, às vezes, eu receber perguntas do tipo: isso é mais comum em classes mais baixas ou classes mais favorecidas? Quando a gente trabalha com a questão da violência doméstica, a gente vê que a problemática ela é idêntica em toda e qualquer classe social, ela independe disso. Obviamente, a mulher que tem um poder aquisitivo melhor, muitas vezes ela já comparece à delegacia acompanhada de um advogado, um pouco mais instruída, mas a síntese do problema é essencialmente a mesma. São mulheres humilhadas, mulheres que às vezes até não dependem financeiramente desse agressor, mas dependem emocionalmente, tem uma dependência emocional. Hoje em dia não é incomum que muitas delas sustentem o agressor e ainda assim sejam humilhadas, agredidas fisicamente. Por isso a necessidade desse trabalho multidisciplinar. Essa vítima ela precisa de um acompanhamento não só policial, mas um acompanhamento psicológico. Quando ela procura o auxílio da delegacia, a gente pode fornecer todo esse encaminhamento para assistência social, para auxílio psicológico, mas o mais importante para salvaguardar a vida dela, eventualmente até a solicitação de medidas protetivas para tirar esse agressor do lar, para proibi-lo de se aproximar da vítima, porque como a doutora Raquel mencionou, grande parte dos casos de feminicídio acontecem em decorrência do rompimento do vínculo. São agressores que não aceitam o término do relacionamento e que acabam matando ou tentando matar a companheira. Agora, doutoras, outro número de 2019 que é interessante, os primeiros casos, de feminicídio cometido por suspeitas mulheres. Conta um pouquinho desse cenário para nós. A Lei Maria da Penha ela trabalha com uma ideia relativamente moderna de violência de gênero. Então, quando a gente fala violência de gênero, trabalha-se com a ideia de que mulher é aquela que se identifica com o gênero feminino. Então, hoje em dia já se fala até no feminicídio cuja vítima seja uma vítima trans. Então, nasceu homem, se identifica e se comporta com o gênero feminino e é morta nessa condição. Então, hoje em dia a gente já tem casos até de feminicídio de vítimas trans. E não só vítimas, mas também autoras mulheres, porque nós temos casos hoje, que não são incomuns, de violência doméstica entre parceiras homoafetivas e também aquela situação que a gente mencionou agora há pouco. A gente tem que abrir a mente e lembrar que a violência doméstica ela não é só praticada entre companheiros. Então pode uma mãe tentar matar a filha, isso também é um feminicídio, a filha tentar matar a mãe, irmãs e também qualquer relação doméstica. Então pode ser que eu tenha duas amigas coabitando e nessa relação doméstica pode vir a ocorrer um feminicídio. Mesmo que elas não tenham relação nenhuma. Sim, porque a Lei Maria da Penha ela trabalha com relação íntima de afeto, que é o que a gente está mais acostumado, namorados, companheiras, relação doméstica, que são pessoas que morem juntas, ainda que não tenham relação íntima, e relação familiar. Agora, nesses casos, como a gente explicou, de repente duas amigas que moram juntas tiveram um desentendimento e aconteceu um feminicídio. Não existe omissão, né? É difícil que haja omissão, né? Geralmente esses casos eles são denunciados no primeiro caso, quando há uma agressão, eles chegam na delegacia, ou também existe essa complacência? Crimes graves sempre chegam ao conhecimento da polícia. Principalmente homicídio. Sim. Não, óbvio, mas eu estou dizendo agressões uma agressão que vão física, gerar um homicídio para frente. Uma grave, essa vítima invariavelmente vai parar num hospital, então isso vai chegar ao conhecimento da polícia. Então crimes graves não costumam ser subnotificados. O maior problema que a gente enfrenta é com a criminalidade menor. Então xingamentos,
xingamentos, ameaças, lesões leves. Isso costuma ser subnotificado, porque se a vítima não trouxer isso ao conhecimento da autoridade pública, vai ficar difícil. O que a gente consegue é ter outros meios, como por exemplo o Disque 180. Então alguns vizinhos denunciam, parentes próximos denunciam, mas a vítima vai ser chamada na delegacia. Se ela negar aquilo ali, aquela história, como muitas vítimas tentam proteger o agressor e negam quando são chamadas, dificulta a punição desse agressor. Agora é importante, Raquel, doutora Jaqueline, a gente vai fazer uma explicação breve do que é a Frente, né, de Mulheres para a Segurança Pública e vamos aprofundar no outro programa que nós vamos fazer mais para frente. Mas o que é a Frente de Mulheres pela Segurança Pública? Este movimento ele foi criado ano passado, no final do ano passado, por mim, pela doutora Jaqueline Valadares, doutora Tânia Prado, delegada federal, doutora Marina, também diretora do sindicato, doutora Juliana, todas nós delegadas de polícia, sendo aqui do estado de São Paulo ou a delegada de polícia federal. E esse movimento basicamente são as mulheres que trabalham, que atuam na segurança pública, e nós somos minoria, para que tenhamos aquela condição de poder passar para todas aquelas meninas que queiram ingressar na segurança pública, seja na Polícia Civil, na Polícia Federal e em outras vertentes também, atuar, por exemplo, como uma advogada criminalista, uma promotora de justiça, saibam que é possível você romper barreiras, mesmo que predominantemente a área criminal, a área penal, seja uma área predominantemente escolhida pelos homens. E nesse sentido, iremos ministrar palestras para aquelas meninas que ainda têm dúvida do que elas querem ser, qual é a expectativa de quando você ingressar e principalmente fortalecer as mulheres na segurança pública, para que nós possamos também dentro da segurança pública escolher ser o que queremos ser, escolher as atribuições e os cargos de acordo com as nossas aptidões e não que escolham para as mulheres cargos de menor importância. Então, justamente por sermos minoria, eu nem só falo, talvez se a minoria fosse ao contrário, talvez pudessem também a maioria tentar predominar as suas vontades. Então, e de outra forma, também queremos auxiliar aquelas vítimas mulheres que têm um tratamento mais humanizado, um tratamento mais próximo, que só as mulheres podem proporcionar com técnica e com a sua feminilidade. E quais as ações, as ideias aí para o ano de 2020 dessa frente? Nós iremos visitar escolas de periferia, escolas carentes, ministraremos palestras e faremos todo tipo de consulta para as mulheres, inclusive para os meninos que queiram saber um pouquinho mais da atuação da mulher na segurança pública. Doutoras, eu quero agradecer muito a participação. Doutora Jaqueline, muito obrigado. Doutora Raquel, muito obrigado pela sua participação. E a TV Alesp, a Rede Alesp, está sempre aberta aí para a gente falar de segurança pública. Tá? Este foi o programa Em Discussão de hoje. Falamos de feminicídio e também de violência contra a mulher. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo programa. Tchau, tchau. Vale a pena. Eu tenho paciência.